Não adianta multidões buscarem cura se elas não estão buscando também uma redenção espiritual. Jesus até cura, mesmo sabendo que alguém não vai segui-lo, mesmo sabendo que alguém não quer ter um compromisso com ele. Jesus cura por causa da sua graça e da sua misericórdia. Mas esse não é o plano de Deus. Quando a gente vê na Bíblia, o plano de Deus é curar e fazer com que aquela pessoa seja o seu seguidor. Graça e paz, amados, amém? Vamos ficar em pé, por favor, e vamos abrir a palavra de Deus. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra de Deus, o que a irmã falou aqui no começo aqui foi muito impressionante, muito jóia sobre Abraão. E ela falou uma coisa, né, que basicamente o que eu escrevi, né, é o que a gente fala no livro. Ela diz o seguinte: que Deus quer tirar você do ordinário para o extraordinário. Então, irmãos, esse é o projeto de Deus. Ele quer nos tirar do ordinário para o extraordinário. Esse é o projeto de Deus. E eu falo muito sobre isso no meu livro que eu lancei, né, que eu escrevi, que está aqui. Quem tiver interesse depois é só nos procurar. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, aliás, Lucas, Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 35, Lucas 8, de 35 a 39, após a leitura desse texto, você vai deixar a sua Bíblia aberta, amém? Aleluia! Diz assim a palavra de Deus, Lucas 8, 35 a 39, na revista e atualizada. Na realidade é nova versão atualizada. Almeida atualizada, aliás. Diz assim: então o povo saiu para ver o que se passara, o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da terra dos Gerazenos nos pediu a Jesus, ou seja, pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com medo, com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém? Sentem-se, por favor, com as suas Bíblias abertas. Queridos irmãos, pode se sentar. Já sentou, né? Amém. Queridos irmãos, as palavras gregas para a salvação, elas são três, que definem muito bem a palavra salvação. A primeira é de onde procede a palavra soteriologia, que é a teologia da salvação, estudos sobre a salvação. E essa palavra soteria, ela se refere justamente, especificamente sobre salvação do seu espírito, salvação espiritual. Significa que você estava morto e Deus te deu nova vida em Cristo Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 2, o seu nome está escrito no livro da vida. Essa palavra, ela é soteria, de onde procede a palavra soteriologia. A outra palavra, ela é chamada de sozeim,
essa palavra sozeim, ela foi muito usada por Jesus quando curava alguém. Por exemplo, o cego Bartimeu, Jesus diz para ele: a tua fé te sozeim, salvou, te curou. Ele também usa essa palavra para aquele homem que estava leproso, um dos 10 leprosos. Já nesse texto, essa palavra tem 2 significados: o significado de salvação eterna e o significado de salvação para o corpo. Sozeim, a tua fé te salvou. A outra palavra, queridos irmãos, está no versículo 36, que somente nesse texto, na língua grega, nós encontramos essa palavra. Quando diz assim: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo. Essa palavra, ela é chamada de sozeim. E essa palavra sozeim tem um significado de soltar, desamarrar, libertar, curar, redimir o homem na sua totalidade, redimir das áreas emergenciais, das áreas que precisam de um tratamento, de uma cura emergencial. É essa palavra chamada sozeim. E nesse texto aqui, você vai perceber claramente que esse livro foi escrito por um médico. É bom nós termos isso em mente, porque a sequência que ele fala aqui das redenções que Jesus realizou na vida desse homem são sequências extremamente lógicas. Os 3 evangelhos contam essa história: Mateus, Marcos e Lucas. E cada um tem um tipo de visão, não um tipo de interpretação. Por exemplo, porque você vai encontrar algumas aparentes contradições de determinadas narragens de curas. Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu estou tendo uma visão do pastor Haroldo. Já o irmão que está lá atrás, ele já está tendo outro tipo de visão. Ele está vendo o pastor pelas costas. É mais ou menos isso. Cada autor tem um tipo de visão. Eles presenciaram os fatos, as curas e fizeram suas descrições, mas sem nenhuma contradição. E é justamente isso. Por isso que eu fico com as sequências lógicas que esse autor, chamado Lucas, que era médico, escreve aqui nesse texto. De um homem que estava completamente dominado por forças espirituais malignas. E Jesus está em uma região onde ele estava fazendo a obra de Deus, evangelizando numa região chamada Galileia, chamada Galileia dos gentios, gentios que eram denominados de pessoas que não tinham nenhum valor para os judeus. Essas pessoas, elas ouviram a palavra de Jesus. Jesus foi proclamar a palavra de Deus para os gentios, os galileus. E era uma região também extremamente religiosa, muito misticismo, muita pobreza, muita miséria, muita prostituição, ladroagem. E Jesus está justamente pregando a palavra de Deus no meio dessa gente, libertando essa gente. E o texto diz que corre ao seu encontro. Quando ele chega nessa cidade, ele tem uma péssima recepção. Já pensou? Você vai para uma cidade e é recepcionado por um endemoniado. É bom ser bem recepcionado, né?
Mas Jesus aqui não foi bem recepcionado. Mas vamos olhar para o texto, irmãos. E nesse texto aqui, você vai perceber que Jesus realizou 5 redenções na vida desse homem aqui. Mas também a palavra redenção você vai encontrar tanto em Romanos como em Gálatas, Efésios, que o significado da palavra redenção no grego agarazou, que significa retirar do mercado e não deixar exposto a outra venda. Isto se refere a um escravo que estava sendo vendido, sendo exposto para ser vendido para um grande latifundiário. E então os latifundiários passavam naquele mercado de escravidão e escolhiam os seus escravos, os mais fortes, os mais robustos, os que têm mais saúde, e eles eram comprados. Uns compravam para vender mais caro. E aí é a palavra agarazou. Ele compra, mas aí ele vai vender novamente para uma outra pessoa. Mas quando você vê Paulo falando sobre a palavra redenção, ele está usando a palavra exagarazou, que significa comprar e não deixar exposto a outra venda. Significa, eu estou comprando e esse escravo será absolutamente meu. Ninguém terá a autoridade de tocar nesse escravo. Se alguém quiser tocar nesse escravo, primeiro tem que passar por cima de mim. Essa é a ideia. Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço, pelo preço de sangue. Nós éramos escravos e nós pertencemos a Jesus. Amém? Aleluia! E vamos olhar para o texto agora, meus irmãos. E agora Jesus começa a realizar redenções emergenciais na vida desse homem. E a primeira redenção que Jesus realiza na vida desse homem é a redenção espiritual. Vamos olhar para o versículo 35. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios. Percebam que a prioridade aqui é a libertação espiritual, é a redenção espiritual. Antes de Jesus realizar qualquer milagre, ele primeiro quer realizar o maior de todos os milagres, que é o milagre espiritual. No capítulo 5 desse mesmo evangelho, você vai ver que um paralítico é conduzido à presença de Jesus com o propósito de ser curado. E antes de Jesus dirigir uma palavra de redenção física para aquele paralítico, ele primeiro dirige uma palavra de redenção espiritual, que tem a representatividade de perdão. O que é que ele diz? Estão perdoados os teus pecados. Antes de Jesus curar aquele homem da cura física, primeiro ele realiza uma cura espiritual. E então quem estava no ambiente começava a murmurar: para que vocês vejam e creiam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, eu também te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Aí já é a redenção física, mas antes ele realizou a redenção espiritual. Quando você abre a sua Bíblia, no livro dos Salmos, escrito por Davi, o Salmo 103, que ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Mas ele não para por aí, ele continua. O que é que ele diz? É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aí vem a segunda bênção. É ele quem sara, quem nos sara de todas as nossas enfermidades e nos coroa de graça e de misericórdia. Mas percebam que antes da cura física vem o perdão, vem a redenção espiritual. Essa sempre será a prioridade de Deus, a lógica de Deus. Não adianta multidões buscarem cura se elas não estão buscando também uma redenção espiritual. Jesus até cura, mesmo sabendo que alguém não vai segui-lo, mesmo sabendo que alguém não quer ter um compromisso com ele, Jesus cura por causa da sua graça e da sua misericórdia. Mas esse não é o plano de Deus. Quando a gente vê na Bíblia, o plano de Deus é curar e fazer com que aquela pessoa seja o seu seguidor. Não adianta, irmãos, buscarmos uma bênção física, uma bênção material, se nós não estamos bem espiritualmente. Essa é a prioridade de Deus, ele não abre mão disso. Agora, irmãos, por incrível que pareça, existem muitas pessoas, com certeza a realidade dessa igreja é outra, mas existem muitas igrejas que são frequentadas por pessoas que ainda não foram verdadeiramente libertas, que precisam de uma redenção espiritual. Para vocês terem uma ideia, eu era pastor em Belo Horizonte há muitos anos atrás, e quando eu cheguei na igreja, um irmão me falou, ou uma irmã disse assim: pastor, aquele irmão fulano de tal, ele é o termômetro espiritual da igreja. Esse irmão tem uma comunhão muito grande com Deus. Quando a gente quer tomar qualquer decisão, a gente consulta Deus através desse irmão. Esse irmão é uma bênção, é um instrumento de Deus. Eu, recém-chegado, ético, fiquei um pouco meio desconfiado. E aí então, queridos irmãos, quando eu estava pregando, terminava o culto e esse irmão me procurava e dizia: pastor, quando o senhor estava pregando, eu tive uma visão e vi muitos percevejos, escorpiões, querendo avançar em cima do Senhor, por trás do Senhor no púlpito. E aí eu, ético, devagarzinho, o irmão muito respeitado, não poderia mexer com ele. E eu disse: irmão, pode ser uma luta, vamos orar e repreender, amém. No outro domingo, ele me procura novamente, depois do culto, e diz: pastor, quando o senhor estava pregando, eu vi muitas serpentes querendo avançar em cima do Senhor. É luta, é batalha, vamos orar e repreender, irmãos. Quando foi no culto de ceia, que eu levanto a bandeja para apresentar a Deus os cálices, aí esse irmão diz que teve uma visão e viu uma serpente na bandeja da ceia. E aí o Espírito de Deus começou a me incomodar. Eu perdi a paz, fiquei indignado. Quando terminou o culto, eu senti claramente Deus falando: ore por ele depois do culto, depois que todo mundo sair.
Todo mundo foi embora. Eu ia até dizer o nome do santo, mas não vou dizer não. Se meu irmão, vem cá, não sai agora, que eu quero falar com você. Eu era solteiro, jejuava todo dia, buscando a Deus de uma forma muito intensa, cheio do poder de Deus. Aí ele veio e disse: eu quero orar por vocês. Amém, pastor, ore por mim, amém. Preciso de poder. E quando, irmãos, mal eu comecei a oração, quando eu coloquei minhas mãos sobre ele, ele caiu endemoniado. Ainda bem que 2 irmãos da liderança viram, foram testemunhas. E tem muita gente dentro da igreja, irmãos, consultando pessoas com esse tipo de comportamento. Gente que não teve nenhuma experiência com Deus. Quando eu era novo na fé, irmãos, o Senhor me levantou para expulsar um demônio de uma jovem que era a profetisa número 1 da igreja. Eu comecei a falar numa língua. Eu me lembro até hoje, irmãos. Levantei aquela ira assim, uma língua, não sei como foi. Eu era novo na fé. E quando eu me levantei, aquela menina caiu lá endemoniada. Infelizmente hoje ela é uma prostituta. E ela na época já vivia na prostituição. Infelizmente. Irmãos, tem muita gente tendo experiências espirituais estranhas, duvidosas dentro das igrejas, e nós achamos que são experiências bíblicas, experiências de Deus, que na realidade são espíritos de engano entrando nas igrejas e iludindo muitos crentes. Toda experiência que a gente busca de Deus, ela precisa ter uma base bíblica, ou pelo menos uma coerência bíblica. Há um pouco tempo atrás, eu estava pregando em Belo Horizonte, e a moça dançando, líder de dança. E ela começou a dançar, dançando. E quando foi no momento da intercessão, ela caiu endemoniada. Isso significa que essas pessoas, com certeza, elas não nasceram de novo, não tiveram uma experiência de salvação. Elas aderiram ao Evangelho, mas elas não se converteram verdadeiramente a Jesus Cristo. Então, quando Jesus realiza a redenção desse homem, ele faz justamente isso. Ele expulsa todos os demônios que estavam na vida desse homem. E o texto diz que era uma legião. O próprio demônio diz: legião é o meu nome. Legião, irmãos, significa um quartel-general de 6.000 soldados. O homem estava lotado, abarrotado de demônios. Mas o texto diz que quando esse homem teve um encontro com Deus, com Jesus Cristo, ele foi completamente liberto, porque Jesus diz lá em João 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se Carl Jung, se Freud vos libertar, enganosamente sereis livres. A psicologia pode causar um efeito consolador, um efeito bom, mas ela não tem o poder libertador. Se pois o Filho, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade. A verdade é Cristo, é a palavra também de Deus. Verdadeiramente sereis o quê? E a verdade vos libertará. Então tem pessoas que têm dificuldade, irmãos, de vir à igreja. Tem pessoas
que se sentem mal quando estão dentro dos templos. Elas não sentem mal, elas não se sentem mal em lugar nenhum, mas quando chega na igreja, elas se sentem mal, dor de cabeça, tontura. Possivelmente é uma influência ou uma opressão, ou até mesmo um espírito maligno agindo na vida dela. Pessoas que andam vendo vultos, visões estranhas. Eu vi um demônio, eu vi um capeta. Meu irmão, Jesus nos salvou para ter visões espirituais. Jesus nos salvou para abrir os nossos olhos para ver a sua glória, para ver anjos. Então é muito estranho quando alguém só tem esse tipo de visão. Mas o texto diz, irmãos, o homem de quem saíram os demônios. Mas quem sabe haja alguém aqui precisando dessa redenção. Redenção espiritual. Dores de cabeça estranhas. Arrepios estranhos. Ouvindo vozes estranhas. Vozes que não deixam a gente ter paz. Mas o texto diz que Jesus está aqui para causar essa verdadeira libertação. Amém? Vamos olhar para o texto novamente. A segunda redenção que Jesus realiza é a redenção moral. Vamos olhar para o texto? O homem de quem tinham saído os demônios, olha a sequência, vestido. O texto diz antes que esse homem havia muito, não se vestia. O versículo 27 diz isso. Havia muito que ele não se vestia. Significa que ele havia muito tempo que ele não se vestia. Ele andava nu, como diz o traje a rigor, nu com a mão no bolso. Nu. Era um homem depravado. Uma vida moral abaixo de zero. Numa sociedade que era religiosa. Esse homem era o centro de escândalo daquela cidade. Nu, sujo, imundo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele de nu, ele passa a ser um homem completamente vestido. Isto tem um significado de redenção moral. Uma moral completamente abaixo de zero. Um homem que não tinha moral para falar de caráter, falar de honestidade, falar de mudança, falar de coisas boas, de valores, porque ele era um imoral. O homem mais imoral da cidade. É isso que Jesus faz quando alguém tem um encontro verdadeiro com ele. Raabe, uma prostituta, se tornou o que, irmãos? Uma mulher que faz parte da linhagem familiar de Jesus. Maria Madalena, também, que era uma mulher que vivia em prostíbulos, agora se tornou a primeira mulher a proclamar a ressurreição de Jesus. Redenção moral. Mas tem pessoas dentro das igrejas que precisam dessa redenção moral. Outro dia, um jovem em Belo Horizonte, dizendo que se converteu, ele foi um travesti, um homossexual. A gente respeita a posição de qualquer pessoa, pode seguir a sua vida, você é livre, sendo de maior, não é? Mas a gente precisa falar a verdade, mesmo com ética, mesmo com respeitabilidade, mas a gente não pode deixar de falar a verdade. Aí o rapaz chegou na igreja e disse: irmãos, antes de eu me converter,
O meu quarto era lotado de fotos de galã de novela. Fábio Assunção, Tom Cruise. Mas depois que eu me converti, eu tirei todas aquelas fotos. E hoje, no meu quarto, eu só tenho fotos de homens de Deus. André Valadão, Cris Durão, Cacá, que é uma gracinha. Esse rapaz, ele só mudou de roupa, só trocou de religião, mas ele não nasceu de novo. Antes, no meio das mulheres, conversava, aliás, está dentro da igreja e está sempre conversando com as irmãs sobre o novo esmalte da Niase. Você viu, minha irmã, o novo esmalte que a Niase lançou? Você viu o novo batom que determinada empresa lançou, que a Jequiti lançou? Que batom maravilhoso. Isso é conversa de homem. A Bíblia diz taxativamente: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A mudança, ela é radical. Jesus fez isso na vida desse homem que antes era nu, agora ele estava decente, vestido. Redenção moral. Tem crente que perdeu a moral de falar do Evangelho, porque anda dando mau testemunho para os vizinhos, no trabalho, na escola. Não pode dizer Jesus muda a sua vida, porque ele não revela uma mudança de vida no seu comportamento. Crente que perdeu a moral de evangelizar, crente que anda dando um mau testemunho. Muitos hoje não estão preocupados com o seu testemunho, por isso que o evangelho está desacreditado. Um monte de pastores dando mau testemunho, um monte de líderes, de crentes usando o evangelho, brincando com as coisas de Deus, dando um mau testemunho na internet. Crentes que perderam a moral de falar do evangelho que transforma, porque eles mesmos não revelam uma vida de transformação. Mas o texto diz que Deus transformou a vida moral deste homem. Mas a obra de Deus não termina por aqui, ela continua. O versículo 35 diz que Jesus causou na vida deste homem uma outra redenção, que é a redenção mental, redenção psicológica. Vamos olhar para o versículo 35 novamente. Encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo. A mente desse homem antes era tomada por forças espirituais satânicas. A possessão demoníaca dá-se na mente, porque quando o diabo controla a mente, controla todo o corpo. A mente desse homem não funcionava muito bem. Se alguém perguntasse para ele sobre uma pessoa, quem é essa pessoa, certamente ele dizia o seguinte: isso é uma cobra, isso é o meu cavalo, isso é um jumento. A visão que esse homem tinha acerca das pessoas era uma visão totalmente deturpada. Ele coisificava as pessoas. Pessoas não tinham valores para ele. É isso que acontece quando uma pessoa está endemoniada. Ela perde o juízo completamente. Fala coisas que não deveria falar. Pensa em coisas que não deveria pensar. Comporta-se conforme aquilo que está na mente.
Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa mente ela é radicalmente transformada. É aquela palavra que Paulo usa lá em Romanos 12:2, que se chama metanoia, mudança de mente e de comportamento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo diz sobre a salvação. E aí ele diz o seguinte, que nós que somos salvos, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, irmão, significa ter o comportamento de Jesus. Agir conforme Jesus pensa, pensar como Jesus pensa, imaginar como Jesus imagina. Então, se a minha mente está cheia de Cristo, eu vou ter um comportamento cheio de Cristo. Se a minha mente está cheia de coisas boas, eu vou demonstrar isso nas minhas atitudes. É isso que Paulo fala. Se vocês têm a mente de Cristo, vocês também têm atitudes que revelam, que testemunham, que lembram a pessoa de Jesus. É isso que Paulo diz. Que eu ouço muita gente dizer, eu tenho a mente de Cristo, só para uma questão de pensamento positivo aí, uma questão de busca de inteligência, mas quando o texto diz, vocês têm a mente de Cristo, significa que você tem um comportamento de Cristo. Tem gente precisando dessa redenção psicológica, dessa redenção mental na igreja. A mente não está funcionando muito bem, tem lembranças amargas, é impressionante. Gente que não consegue aprender a matéria da escola, da faculdade. Foi o que aconteceu com a ex-ovelha minha, Paulo Fonseca, em Curitiba. Na sua adolescência, ele tinha a maior dificuldade de aprender a matemática. Tinha a maior dificuldade, os seus irmãos não tinham paciência de ensinar matemática. E ele orou e disse, vou fazer um profissionalizante e vou desistir de estudar. Vou fazer uma profissão no Senai aí e vou desistir de estudar, porque a matemática não entra mesmo. Mas ele orou ao Senhor e disse, Deus, a tua palavra nos diz lá no Salmo 119, que o Senhor me torna mais sábio do que os meus professores, do que os meus mestres. E por que, Senhor, eu não consigo aprender a matemática? Senhor, se o Senhor não operar um milagre na minha mente, eu vou desistir. Esse é o último ano. Já estava mais ou menos assim em outubro. Milagrosamente o Paulo Fonseca começa a entender a matemática gradativamente, e aí ele passou de ano. Foi uma festa. Repetiu várias vezes, continuou estudando. Resumindo, aleluia, o Paulinho é um cara fantástico. Irmão, sabe o que ele é hoje, irmãos? PhD, aleluia, em matemática. Professor da Universidade do Paraná, de matemática. Um dos dirigentes do HSBC, foi o melhor tesoureiro que eu já tive na minha vida. Generoso, uma bênção na minha vida, Paulo Fonseca. Quem sabe você precisa dessa redenção mental, a tua mente não está funcionando muito bem. Juízo, meu irmão. A outra redenção que Jesus quer fazer e fez na vida desse homem é a redenção moral, redenção emocional. Versículo 35 ainda diz o seguinte: encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, e agora de que forma? Assentado aos pés de... Sentado
aos pés de Jesus, como diz um cântico antigo do grupo Elo, que depois se tornou grupo Logos, do Paulo César, Jairinhos. Calmo, sereno e tranquilo, sentado aos pés de Jesus. Mas você vai perceber que nos versículos 29 em diante, era um homem extremamente agitado, violento, de temperamento agressivo, quebrava todas as cadeias, correntes, temperamento completamente descontrolado, temperamento doentio, um homem emocionalmente enfermo, porque eram demônios que influenciavam seu comportamento, que dominavam suas emoções. E o texto agora diz de um homem agitado, de um homem de temperamento agressivo, de um homem violento. Ele era, irmãos, o incrível Hulk daquela cidade. Ninguém ousava mirá-lo. Logo ele dizia: "Quer que está olhando para mim, rapaz? Sou descendente de Lampião, sou da família dos Guimarães." Minha família lá em Águas Belas, violenta. Mas agora esse homem estava de que maneira? Calmo, sereno e tranquilo, sentado aos pés de Jesus. Redenção emocional. Tem muita gente boa salva dentro das igrejas precisando de uma redenção emocional. Gente que tem uma resposta grossa, gente indelicada no seu comportamento, na sua maneira de responder, de falar. Como por exemplo, o crente, ele estava lavando o carro e passou outro irmão e disse: "A paz do Senhor, amém. Está lavando carros?" "Não, eu não estou lavando o carro não, irmãos, eu estou aguando para ver se ele cresce." Ele vai num restaurantezinho e diz assim: "Um cafezinho, por favor." E aí o atendente disse: "Você quer o café numa xícara?" Ele disse: "Não, eu quero que você traga o café para mim no rodo." Ele vai subir para o seu apartamento no 10º andar e o assessorista pergunta para ele: "Vai subir?" Ele disse: "Não, eu não vou subir não, eu estou esperando que o meu apartamento desça." Isso é gente crente grossa. Outro dia, um rapaz que recebeu um montão de dólares lá em Governador Valadares, crente, foi num banco do Brasil, e ele chegou no banco e disse: "Eu estou aqui com esses dólares para trocar, são dólares legais e tal, eu tenho documentação, e eu queria trocar esses dólares." E aí o gerente disse para ele: "Você quer em dinheiro, em cédulas?" Ele disse: "Não, eu quero tudo em 10 centavos, quero tudo em moeda." É gente dentro das igrejas que tem esse tipo de resposta. No trânsito, vê uma loira dirigindo e diz: "Loira burra, idiota, sai da frente." Gente que grita com a esposa, esposa que grita com o marido, que briga com o marido por causa de um papel higiênico errado que ele comprou. Filho gritando com pai, pai gritando com filho. Quem grita, irmãos, não está usando a inteligência. Nós precisamos, irmãos, controlar o nosso temperamento. A Bíblia diz que nós temos o domínio próprio. É difícil? É difícil. Mas você tem o Espírito Santo que te capacita a exercer o domínio próprio. É uma ilusão o crente orar e dizer: "Senhor, dá-me mansidão,
me dê domínio próprio. Como se um espírito viesse sobre ele na hora que ele tivesse agitado. E aí, Senhor, me dê domínio próprio. Amém. Agora eu estou zen. Eu estou zen espiritualmente falando. Isso não existe, não funciona. Você é que tem que exercitar o domínio próprio, contar de 1 até 10, para não se explodir. Eu preciso muito disso, irmãos. Eu tenho tanta dificuldade disso. De vez em quando mas muitas vezes também eu me controlo. É difícil. O texto diz que esse homem, que tinha uma emoção completamente doentia, agora ele estava curado. Olha, irmãos, um dos grandes sinais que provam que uma pessoa tem enfermidades emocionais, um dos sinais é esse, que eu denominei, não sei se existe na psicologia essa linguagem que eu criei. Ela se chama de choque emocional. Você está tranquilo e de repente você se descontrola emocionalmente quando alguém traz algum assunto. Por exemplo, o pastor Haroldo pergunta para mim: Ademir, você está lembrado no ano de 1975, quando você foi na praia de Boa Viagem? Meu querido pastor, se o senhor é meu amigo, não toque mais nesse assunto. Você vai trazer um assunto para a sua esposa e de repente ela se descontrola. Você está andando nas ruas, no centro de São Bernardo do Campo, e aí você se depara com o ex-namorado, uma ex-namorada que você era apaixonado. E aí você, quando vê, você sente aquele choque, porque ele te fez uma promessa e não cumpriu com aquela promessa. Ele a desvirginou e não foi homem suficiente para assumir um compromisso com você. E você tem esse trauma até hoje, está até casado ou casada. E quando se depara com essa pessoa, você sente um choque. Você fica nervoso. Tudo bem? Tudo bem. Eu tive um choque desse, irmão, só que foi engraçado. Preste atenção. Há um ano atrás, eu não era crente, mas tive um namorico com uma certa jovem. E aí então, irmãos, eu quando desço do ônibus, na frente da minha casa lá em Recife, é a parada de ônibus. Quando eu vou descendo, lá vem ela. Ela olha para mim, Dema, me chamava de Dema, Dema, e eu ia dizer o nome da santa. Vou dizer, Ângela. Só que ela ficou espantada comigo porque eu estava bem arrumadinho, bem bonitinho, bem chorosinho, e ela olhou. Mas quando eu disse, fulana, ela estava horrorosa, irmãos. Foi um espanto para mim. Uma moça tão bonita estava toda estragada por causa do pecado. Eu fiquei espantada. Ângela. Mas não foi um choque emocional, irmãos, que me deu saudade. Mas o texto diz que esse homem agora estava sentado aos pés de Jesus. A última redenção que Jesus realiza na vida desse homem aqui está no versículo 39, que se chama a redenção dos laços familiares. No versículo 38, esse homem fica tão empolgado que quer ser um dos seguidores de Jesus, quer ser um Billy Graham, um avivalista, um apóstolo Paulo, um dos discípulos. E o texto diz claramente, irmãos, no versículo 38, o homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu. Essa palavra lhe pediu.
A ideia que é de alguém que está insistindo e apresentando teses, tentando convencer Jesus, tentando ser persuasivo, apresentando razões para seguir Jesus. E eu creio, e tem lógica, que ele certamente disse: Jesus, eu não quero mais saber de família, não quero mais saber de esposa, de filhos. Ele tinha antes um convívio familiar, e o texto diz que os demônios impeliam este homem para morar nos sepulcros e no deserto. Mas o plano e o projeto de Deus, como diz Davi, é que o solitário habite em família, mas o do diabo é paradoxal, é inverso. Faz com que o homem habite no deserto e nos sepulcros. E aí o texto diz que ele pede, ele insiste: Jesus, eu não quero mais saber de família, eu quero ser um discípulo teu, eu não quero voltar mais para casa, eu quero pregar a tua palavra onde quer que o Senhor queira que eu vá. Se fosse eu, certamente, possivelmente eu diria: ô irmão, que bacana, que joia, é verdade, não volta para a tua casa não, porque a tua mulher é complicada, já está com outro homem, teus filhos estão nas drogas, teu pai só vive na cachaça, a tua família é complicada, e você não tem estrutura para voltar a ter convívio familiar. Eu vou arranjar um lugarzinho na igreja para você morar, até você arranjar um emprego, não volta para casa não. Mas Jesus não fez isso. O versículo 39 diz o quê? Volta para casa, volta para a tua casa. Jesus, volte para a tua casa, porque eu me responsabilizo. Volta para a tua casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Mas conte, não feche a boca, conte somente o que Deus fez por ti, não aumente uma vírgula. Conte o que Deus fez por ti, porque tem gente que quando vai dar um testemunho, floreia, mente. Rapaz, aí na internet, mentiroso do inferno. Eu já fiz isso e aquilo, trafiquei, roubei, matei 70 pessoas, cortei 400 cabeças. E camarada mentiroso do inferno. Mente. O cara às vezes matou uma pessoa e disse que matou 50. Vai pregar numa igreja, 3 pessoas se converteram e disse que foram 300. Tem gente que aumenta as coisas. E Jesus diz: conte a verdade, não omita nada, seja transparente no seu testemunho, conte tudo que Deus fez por ti. Quando a gente conta a verdade, irmãos, Deus opera. Você pode até não ter uma teologia profunda, um conhecimento profundo das Escrituras, mas você sabe muito bem dizer o que Jesus fez na sua vida para um pecador. E isso pode ser suficiente na vida de alguém. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E o texto diz que ele voltou evangelizando, proclamando, pregando a palavra de Deus, antes de chegar na sua casa. Quem sabe ele estava treinando o seu testemunho. Muitas vidas começaram a se converter. E quem sabe, irmãos, quando ele chega em casa e bate na porta e diz: querida, cheguei. E aí quem sabe os pais, os filhos, quando abrem a porta: papai, o senhor voltou, o senhor está mais bonito, mais cheiroso, que roupa bonita, meu marido, que mudança maravilhosa foi essa? E aí o pai disse: quem foi o psiquiatra, o guru, o filósofo que causou essa mudança na sua vida? Ele diz: foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia.
volta para casa. Quem sabe se fosse hoje, certamente ele cantaria a música do Roberto Carlos. Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Aleluia. Voltou. E foi por essa via que a sua família começou a experimentar, com certeza, uma grande mudança, por causa do testemunho de transformação. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, todas as pessoas com as quais você convive, elas precisam chegar à conclusão que Deus mudou de fato a sua vida. É o seu testemunho que vai falar muito alto. O texto diz que ele voltou para a sua casa e, com certeza, os laços familiares que estavam rompidos foram reatados. Casamento restaurado, relacionamentos familiares restaurados. Quem sabe alguém precisa dessa redenção dos laços familiares. É a mulher que já disse para o marido: como eu me arrependo de ter me casado com você. E o marido disse para a esposa: se eu soubesse que você era assim, jamais teria me casado. Estão juntos até hoje. E essa palavra ainda hoje pesa, influencia negativamente no seu casamento. Você precisa retirar essa palavra. E diante disso eu faço uma pergunta e não me respondam, porque senão você vai ter problema seríssimo quando chegar em casa. Se você tivesse se casar novamente com a mesma abençoada ou abençoado que você está casado hoje, você se casaria? Não me responda. Eu sei que alguns, com certeza, verdadeiramente vão dizer: eu me casaria. Mas tem alguns que no fundo estão pensando, estão dizendo: jamais. Se você pensa dessa forma, é porque o seu casamento precisa de uma redenção. E se Jesus causou a redenção nessa família, Ele quer causar também uma redenção na sua família. Você não conversa mais com a sua esposa. Você não dialoga mais com ela, não beija, não abraça mais a esposa, não elogia mais a esposa, não elogia o marido. Ninguém conversa nessa casa, ninguém ora nessa casa, ninguém se abraça nessa casa, é só briga, pratada para lá, pratada para cá. É porque esse casamento, essa família precisa de uma redenção. E o mesmo Jesus que causou a redenção na vida desse homem, Ele quer causar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então foram 5 redenções, vamos repetir comigo? A primeira redenção foi a redenção espiritual. Vamos lá? Redenção, vamos lá, irmãos? Redenção espiritual. A outra redenção foi redenção moral. E a outra redenção, terceira, redenção mental, psicológica. Deixe de ser doido, tenha juízo, tomando decisões erradas. A outra redenção é a redenção emocional. Deixa de ser nervoso, deixa de ser aperreado. A outra redenção é dos laços familiares. Amém? Coloque-se de pé que eu quero orar por você em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento precioso, por essa palavra. Queremos pedir que o Senhor, em nome de Jesus, comece a fazer algo novo na nossa vida, no nosso casamento, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus Cristo, Pai,
venha redimir a nossa vida espiritual, a nossa vida mental, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar, conjugal, Senhor, para a glória do Teu nome, porque nós somos novas criaturas e cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus, que essa palavra fique bem cravada na mente e no coração de cada um de nós, e que ela venha trazer resultados, frutificar a 100, a 60, em nome de Jesus, e a 100 por 1, em nome de Jesus, e todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Com a palavra, o nosso digníssimo pastor. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, por esse dia, por essa noite, Pai, pela palavra que o Senhor nos trouxe, uma palavra, Senhor, rema, que veio de encontro aos nossos corações, Pai, que veio impactar nossas vidas nessa noite, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nos leva, Senhor, sob tua proteção, nos proteja, Senhor, do homem mau, Senhor, nos dando, Senhor, toda a segurança para chegarmos até nossos lares, Senhor. Abençoa cada um presente neste lugar, cada lar aqui representado, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém? Deus abençoe a todos. Quinta-feira, reunião de oração às 15 horas, e domingo, não esqueçam, né? Batismo aqui na igreja. Amém?